Na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca de 2024, o Flamengo goleou o Audax por 4-0. Bom, vamos a o que a gente achou sobre a partida. O Tite manteve uma base da equipe que terminou o último Campeonato Brasileiro, com o Rossi no gol, o Varela agora lateral direito titular, o Ayrton Lucas do outro lado, Fabrício Bruno e Léo Pereira como dupla de zaga, Pulgar no meio campo junto com o Gerson, pela direita o Luiz Araújo, pela esquerda o Cebolinha, por dentro o Arrascaeta e no ataque o Pedro. O Flamengo começou a partida pressionando o Audax, que logo no primeiro minuto o Flamengo em uma bola parada abriu o placar com Léo Pereira. E uma boa cobrança do Arrascaeta na primeira trave. Ali praticamente o Flamengo resolveu a partida, porque quando você enfrenta uma equipe pequena, um campeonato estadual, abrir o placar logo cedo é importante. Bom, o Flamengo foi criando chances, oportunidades, depois o Cebolinha e o Pedro conseguiram marcar os outros 2 gols do Flamengo no primeiro tempo. E, bom, já na segunda etapa, logo no início do segundo tempo, o Tite decidiu botar o Gabi em campo. Mudou, o Arrascaeta saiu, o Flamengo mudou a formação, foi para mais um 4-4-2, uma dupla de ataque com Gabriel e Pedro. O Flamengo também marcou um gol com o Varela, também assim nos primeiros minutos do segundo tempo, o que de verdade, o resultado obviamente era importante, mas eu acho que a atuação, a intensidade e a performance da equipe foi muito mais importante do que o resultado final, por incrível que possa parecer. Eu gostei muito das atuações do Everton Cebolinha, do Arrascaeta. O Arrascaeta só jogou 45 minutos, mas o Arrascaeta para mim foi Ele poderia ter terminado o primeiro tempo facilmente com 3 assistências. Por exemplo, o Everton Cebolinha foi para mim o cara do jogo. Ele deu 10 passes para finalizações, o que é algo muito impressionante. Se a gente for analisar que o Flamengo teve 29 finalizações no jogo, 14 foi no alvo. O Flamengo jogou bem, eu acho que a única exceção foi, ofensivamente dizendo, foi o Luiz Araújo. O Luiz Araújo não jogou bem. Assim, eu entendo o Tite querer colocar outro ponta, porque é o estilo de jogo dele, mas o Luiz Araújo, sinceramente, por tudo que ele já demonstrou agora e tá tendo oportunidade com o Tite, eu não acho que o Luiz Araújo vai se manter no time titular do Flamengo. Eu acho que ele é o que vai abrir vaga pro De La Cruz jogar. E aí quem vai jogar pela direita, bom, aí é uma opção do Tite, o Tite vai ter que escolher, mas eu acho que ele será o jogador que deixará a equipe com a entrada do uruguaio. E assim, o sistema defensivo do Flamengo a gente não pode muito analisar como foi, porque o Audax não fez praticamente nada. Acho que a melhor jogada do Audax durante os 90 minutos foi numa bola parada, onde o Flamengo marcou mal a primeira trave. Acho que o Pedro é que deveria estar na primeira trave e na verdade estava o Ayrton Lucas. Não fazia muito sentido o Ayrton Lucas estar dizendo que ele é mais baixo. Obviamente ele não vai ganhar na primeira trave. E por muito pouco o Audax não diminuiu. Acho que o jogo estava 3-0. Tirando isso, o sistema defensivo do Flamengo não teve nenhum trabalho no jogo. O Audax ofensivamente muito fraco, defensivamente também não deu muito trabalho para o Flamengo. O que acho que foi importante para o Flamengo no geral foi que a gente viu um Flamengo bem fisicamente, praticamente melhor do que na temporada passada. A gente consegue ver cada um em suas posições, tendo uma ideia do que fazer. Acho que o Everton Cebolinha, nesse esquema de 4-3-3 ou 4-2-3-1, claramente ele é o ponta que mais se destaca no Flamengo. Individualmente ele foi muito bem. O Bruno Henrique no segundo tempo entrou pela direita e minutos depois trocou com o Cebolinha e foi para a esquerda, e aí sim a gente viu as melhores jogadas do Bruno Henrique, que é o Bruno Henrique atacando a área. Por muito pouco ele não marcou um gol de cabeça, a bola bateu na trave, depois ele teve outra oportunidade, mas a bola não entrou. O Flamengo foi bem também. Uma coisa que eu gostei do Flamengo foi a bola parada do Flamengo. Eu acho que o Flamengo esse ano pode sim ser uma equipe muito forte nesse tipo de jogada, porque tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira, eles não têm apenas altura, eles têm impulsão. Acredito eu que o Fabrício Bruno ele precisa aprender a acertar o ângulo da cabeçada. Ele chega bem na bola, mas ele não consegue cabecear tão bem como o Léo Pereira consegue. Então, acho que a bola parada do Flamengo esse ano tem tudo para melhorar. E bom,
As entradas, depois o Vitor Hugo também entrou no meio campo, junto com o Alan, que eu acho que esse ano vai ter outras oportunidades, bem mais oportunidades, porque o Thiago Maia provavelmente deve deixar o Flamengo e vai para o Internacional. O Alan com certeza deve ter muitas oportunidades esse ano. E bom, o Flamengo, para a estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo foi muito bem, acho que a gente pode dizer assim, mas olhando para o time titular do Flamengo, eu acho que fica bem claro que o Flamengo precisa contratar defensores. Assim, o Fabrício Bruno tem muita qualidade em disputa ali no chão, desarme, mas eu acho que tecnicamente quando o Flamengo enfrentar equipes melhores e o Flamengo ter que propor o jogo desde trás, sem um adversário dando tanto espaço, o Flamengo vai sofrer, tanto ele quanto o Ayrton Lucas, que pra mim foi mais ou menos, não gostei muito da partida do Ayrton Lucas. O Flamengo precisa olhar o sistema defensivo com carinho e de verdade o Flamengo precisa abrir o bolso para o sistema para poder realmente querer disputar grandes títulos, porque para mim, se a gente for olhar o Flamengo do meio para frente, o Flamengo tem muitas boas opções e talvez top 3 do Brasil em opções ofensivas se não for a número 1. Só que do sistema defensivo do Flamengo para trás, a linha defensiva e o goleiro, eu vejo o Flamengo muito comum para um time que quer ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Audax, tudo bem, o Flamengo não sofreu defensivamente. Só que quando enfrentar os clássicos carioca, o Flamengo vai ter que, o sistema defensivo vai ter que mostrar suas qualidades com a bola no pé. E aí eu vejo um Flamengo com alguns dos jogadores com muita dificuldade para poder propor o jogo. O Flamengo tem que buscar bons jogadores defensivos no mercado, mesmo que tenha que pagar mais do que eles estão valendo atualmente. Se o Flamengo vai conseguir, não sei. Quem são esses jogadores? Bom, tá aí, acho que todo mundo já sabe quem são os jogadores. Mas se o Flamengo quer realmente disputar e vencer os campeonatos importantes do ano, o Flamengo vai ter que realmente buscar boas opções atrás. E o Tite, ele sabe disso. Eu acho que o Tite, como ele falou mesmo ontem na coletiva, o Flamengo não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Ele precisa de jogadores que venham para chegar, vestir a camisa e ir pro jogo. O Flamengo precisa disso. O Flamengo não precisa de jogadores para vou contratar um zagueiro para ficar no banco. Não, o Flamengo precisa contratar um zagueiro para entrar e ser titular. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo para entrar e ser titular, mesmo na lateral direito. Contratar um lateral direito para ser titular. Porque só assim o Flamengo vai deixar de ter uma zaga comum, o sistema defensivo do Flamengo comum, para ser um dos melhores sistemas defensivos do futebol brasileiro. Hoje, eu digo com facilidade, o Flamengo hoje não está nem perto de ter o top 3 de melhores sistema defensivo, mas muito longe. Por quê? Porque os jogadores têm deficiências que ficam claras quando você enfrenta adversários mais fortes. Mas para esse início de campeonato carioca, onde o Flamengo vai fazer pré-temporada, o Flamengo vai jogar contra a equipe mais fácil, ok, tudo bem. Só que quando chegar no primeiro clássico do ano, o Flamengo precisa ter seus novos jogadores, porque é a partir do primeiro clássico do campeonato carioca que a temporada do Flamengo começa definitivamente. Para o primeiro jogo foi bom, o Flamengo venceu, a equipe mostrou uma boa intensidade, a performance da maioria dos jogadores foram ótima. Muito bem, Flamengo na estreia do Campeonato Carioca. E bom, agora o Flamengo deve embarcar lá para os Estados Unidos e quem deve desempenhar agora no Campeonato Carioca nas próximas rodadas deve ser os garotos do Ninho.